Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar essa sequência de vídeos destinados a fazer correções de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa do canal, eu vou deixar o link aqui do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é muito rápido e é gratuito, então participe dessa iniciativa como o Gabriel, do terceiro ano de Porto Nacional Tocantins, participou também. O Gabriel trouxe a discussão sobre o acesso à internet no Brasil e a gente vai dar uma lida na redação dele e depois a gente vai fazer os comentários. Vamos ver como é que ele escreveu. Desde o Iluminismo, sabe-se que a sociedade só evolui quando os cidadãos e o Estado trabalham juntos. Contudo, ao se tratar do acesso à internet no Brasil, percebe-se que esse ideal iluminista é uma realidade distante, visto que, segundo a Unicef, cerca de 29% dos jovens não têm acessibilidade à internet. Nesse sentido, o cenário de desigualdade social em nosso país implica no desenvolvimento da educação. Em primeiro lugar, é importante destacar que vivemos em um contexto no qual a discrepância entre classes é evidente. Segundo o sociólogo Bauman, não há espaço para quem não cumpre seu papel como consumidor. Em regiões desenvolvidas, como o sul do território, maior parte das pessoas consegue adquirir seu espaço. Em contrapartida, no interior do Brasil, os indivíduos acabam não tendo seu lugar. Sendo assim, a inclusão digital se torna utópica em regiões mais pobres. Por conseguinte, a exclusão digital se torna uma barreira para o avanço da educação. Recentemente ocorreu uma paralisação nas redes de ensino devido ao isolamento social, e algumas escolas optaram pelo ensino à distância através de plataformas digitais. De acordo com o INEP, mais 77% das escolas são públicas e a maioria não tem condições de manter o EAD. Portanto, os alunos que não têm acesso à internet estão sendo prejudicados. Em virtude dos fatos mencionados, é mister que o Estado tome providências para reverter o quadro atual. Cabe ao governo federal, responsável pela administração de todo o território nacional, criar pontos de acesso à internet por meio da instalação de roteadores em praças e instalando computadores em escolas públicas, a fim de incluir o maior número de pessoas na área digital. Somente assim poderemos ver a evolução da sociedade, tal como na época do Iluminismo. Então, vamos lá para a minha página onde eu tenho os meus comentários. Estamos aqui na página onde eu tenho os meus comentários para essa redação e se você quiser ganhar esse PDF com todos os comentários, com a nota, com o plano de ação para melhorar esses erros que foram cometidos nesse texto, que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, o link aqui está aqui embaixo na descrição, para você clicar e você vai ter acesso tanto à programação da semana, como também a PDFs das correções que a gente tem feito aqui no canal. Então participa que o grupo está crescendo cada dia e eu tenho certeza que você vai se beneficiar. Então na introdução do Gabriel, eu vou pontuar logo de cara que existem alguns erros aqui de estrutura, mas num olhar mais genérico, né, sobre a funcionalidade do texto, né, a funcionalidade do parágrafo frente ao texto, eu achei que você não teve uma adequação tão boa ao propósito da introdução. A introdução ela tem o objetivo de posicionar, mostrar qual é a sua posição frente ao seu texto e contextualizar de modo a mostrar que posição é essa. Eu achei que nessa última frase, quando você fala do desenvolvimento do cenário desigual e você fala do desenvolvimento da educação, acende uma luzinha amarela porque a preocupação é que você tem que falar sobre o acesso à internet. E você já está logo de cara falando sobre o desenvolvimento da educação. Então, não é exatamente isso que o tema que você me passou se propõe a falar. Então, ou você vai falar do acesso à internet, ou você vai falar do desenvolvimento da educação. Porque o meu entendimento é que a sua introdução deveria mostrar por que o acesso à internet é um problema no Brasil. Agora, você falar de educação logo de cara mostra que você está focado exclusivamente na consequência do acesso à internet e não do acesso à internet em si. Então, essa questão, ela levanta um sinalzinho amarelo para você ter cuidado, para você não tangenciar o tema. Em relação ao parágrafo em si, eu pontuei alguns problemas aí de estrutura, como na primeira frase, em que você tem a vírgula, né, em que você fez um recorte temporal, desde o iluminismo, vírgula. Sabe-se que eu achei que foi um termo um pouco informal, você poderia ter colocado desenvolver o seu entendimento de que a sociedade, entende? Você poderia ter substituído isso. Só ficou um pouco categórico, né? O tom categórico é aquele que você afirma que apenas daquela maneira aquilo vai se resolver, ou aquilo, entende? É aquele tom muito restritivo e que não é muito bom para a redação, porque muitas vezes ele não é verdade. É por isso que várias vezes você vê as pessoas usando nas suas redações por vezes, muitas vezes, frequentemente, majoritariamente,
que ela tira esse tom categórico. Então, sempre que você fizer isso, tirar esse tom é uma coisa boa. Evolui, você continua. Contudo, ao se tratar do acesso à internet, e eu sublinhei aí porque você repete um pouco essa questão acesso à internet, acessibilidade à internet, então para você ficar atento a essa repetição de palavras que não é bem-vinda. No Brasil, ao se tratar do acesso à internet no Brasil, ou seja, um recorte, né, você está delimitando a discussão, percebe-se que esse ideal iluminista, e aí eu coloquei entre parênteses para você evitar de repetir iluminista, que esse ideal é uma realidade distante, não precisava ter dito iluminista. Visto que, segundo a Unicef, o que significa Unicef? Eu não tenho obrigação de saber. Então seria muito melhor que você colocasse o que significa a sigla ao invés de colocar a sigla. Cerca de 29% dos jovens não têm acessibilidade à internet. Então esse tem, por fazer menção a jovens, né? Então está no plural, deveria ter o circunflexo concordando. Acessibilidade à internet, e mais uma vez você repetiu a palavra, foi o que eu disse anteriormente. E você tem que tomar cuidado para não ficar cansativo o texto, né? Você tem sempre maneiras de você fazer essa referência e o texto ficar mais agradável de ser lido. E aí, por último, você encerra com a sua tese, que na verdade, nesse sentido, o cenário de desigualdade social em nosso país implica no desenvolvimento da educação. E aí você ainda errou a questão da regência, do verbo implicar, com o sentido de acarretar. Ele é um verbo transitivo direto, então seria o implica ou o desenvolvimento da educação. Então, os meus comentários para a sua introdução são esses, né? Eu acho que você poderia ter sido um pouco mais claro como que você vai abordar a questão do acesso à internet e não necessariamente a questão da educação. Mas vamos seguir e vamos ver o seu primeiro parágrafo de argumentação. Em primeiro lugar, é importante destacar que vivemos, e aí eu pontuo para você evitar usar a primeira pessoa do plural durante sua argumentação. Você até pode usar a primeira pessoa do plural, o nós, na sua conclusão, mas na sua argumentação não é um momento bem-vindo, porque a gente tem uma linguagem dissertativa que busca esse distanciamento, né? Um aspecto mais objetivo. E quando você coloca o nós, esse sentido ele se perde um pouco. E aí você continua com a discrepância entre as classes é evidente. E antes de eu continuar, eu acho que sobre um olhar funcional do seu parágrafo, eu achei que você deixou a desejar. Eu achei que você precisava ter explicado um pouco mais claro, né, de maneira mais clara, como que se relaciona essa questão da diferença entre as classes em relação ao acesso à internet. Você traz você fala sobre essa discrepância entre as classes, depois você fala do Bauman, que introduzindo uma ideia de papel do consumidor, e depois você fala que tem pessoas que conseguem exercer esse papel e outras não, e você, por fim, acaba falando sobre inclusão digital, né? E eu não entendo a relação entre elas. Então seria muito melhor que você falasse que a concentração de renda por exemplo, existem milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Então, para essas pessoas, pensar em tecnologia, pensar em você usufruir como é que eu posso dizer? Pensar de usufruir dessas tecnologias é uma coisa assim muito utópica. Aí sim, aí você contextualiza, dizendo que existem algumas regiões do sul em que existe essa distinção, que as pessoas não conseguem usufruir, e aí você conclui. Mas eu não consegui encontrar esse sentido. O argumento ficou muito perdido. E aí você fala do Bauman, fala do papel consumidor, e esse papel consumidor não tem necessariamente a ver com acesso à internet, entendeu? A nossa discussão é a questão do acesso à internet, e você está focado nas consequências de não ter o acesso à internet. Então, eu acho que essa falta do entendimento claro sobre o que você tem que falar comprometeu um pouco a sua argumentação. Mas em termos estruturais, né, em termos de coesão, os comentários que eu coloquei, eles vão nesse sentido. Então, não há espaço aí nessa nossa segunda e terceira linhas, não há espaço para quem não cumpre seu papel como consumidor, é uma coisa muito informal, não há espaço. Você sempre tem que usar uma linguagem mais objetiva. Em regiões desenvolvidas como o Sul, e aí eu marquei tudo em vermelho, e qual é a fonte dessa informação? De onde você tirou isso? Sempre quando você fala alguma coisa, você precisa embasar aquilo que você disse. Você não pode simplesmente falar que existe essa diferenciação e simplesmente jogar isso, entendeu? Tipo, você tem que dizer de onde você colocou isso, entende? Então, para não ficar vago, não ficar genérico, não ficar muito teórico e não ter um aspecto assim, não tem uma confirmação sobre aquilo que você disse.
E aí você termina sendo assim, a inclusão digital se torna, né, eu dei a sugestão de você inverter, torna-se utópica em regiões mais pobres. E aí eu coloquei, elabore mais profundamente, então, tipo, como que você pode apresentar isso de uma maneira prática? Como que isso acontecer é uma coisa significativamente ruim para o Brasil, significativa para essa discussão? Por que o acesso à internet representa um problema? É isso que a gente tem que discutir. Você tem que entender que toda vez que você tem um tema do Enem, esse tema existe porque existe um problema complexo. Existe um problema que a gente precisa discutir. Existe uma questão que representa um obstáculo, representa um dilema para algum grupo, para uma parte da sociedade, para algumas pessoas. E isso que a gente tem que explorar. E você não está explorando isso. Você está explorando simplesmente a consequência, a consequência, a consequência. E na verdade a gente precisa explorar por que esse problema acontece. Até porque se você vai ter que propor uma intervenção eventualmente no seu texto, na sua conclusão, e você não levanta nenhuma causa de por que esse problema está acontecendo, você vai propor intervenção em cima de consequência? Entende? Não faz muito sentido. E eu acho que é isso que você tem que se atentar. Então, vamos continuar e vamos para o seu segundo parágrafo de argumentação. Eu acho também que você elabora de uma maneira escassa, né? Eu acho que você elabora de uma maneira um pouco confusa, porque você começa o seu segundo parágrafo de argumentação de modo conclusivo. E isso, de certa maneira, não faz tanto sentido, porque se você vai colocar uma outra ideia, você vai falar sobre a exclusão digital, você vai falar sobre a barreira ao avanço da educação, é uma outra ideia somada ao fato da pessoa não ser consumidora. Então você começa um parágrafo que tem uma outra ideia com um tom conclusivo, como se fosse a continuação de uma ideia que na verdade é diferente, isso causa uma confusão. Então você poderia ter usado um conectivo de soma, de adição. Além disso, a exclusão digital se torna, e aí você também repetiu esse erro, né? Torna-se uma barreira ao avanço para o avanço da educação. Recentemente, vírgula, você teria que colocar uma vírgula, né, por conta desse advérbio, ocorreu uma paralisação nas redes de ensino devido ao isolamento social e algumas escolas. Quantas escolas? Quantos são algumas escolas? É muito vago isso. Evite ser vago. Tente ao máximo ser o mais objetivo que você puder ser. Quanto mais específico você puder ser, melhor, para você não vai deixar nenhuma ponta solta. Optaram pelo ensino à distância, e aí faltou o circunflexo, através, e você não usa através. Você usa sempre quando você quer dar essa ideia de viabilidade, você usa o por meio de. Você só vai usar o através quando você estiver falando objetivamente de atravessar. Por exemplo, eu vi a luz, eu vi aquele prédio através da janela. Então, quando eu usei a janela, eu atravessei a janela com o meu olhar e vi aquele prédio. Então, você está vendo que não é exatamente esse sentido literal, dá uma ideia de viabilidade. E quando acontecer isso, você pode usar o por meio de. O por meio de vai salvar sempre a sua pele. Mesmo que você quisesse falar, eu vi aquele prédio por meio da janela. Então, sim, dá a ideia também de meio, entendeu? Então, use o por meio de que não tem dor de cabeça. De plataformas digitais. E aí, assim, você está falando de educação. E aí, você, de uma certa maneira, a gente está falando de acesso à internet. E agora você está falando de que existe uma barreira ao avanço da educação. Você está vendo como você está fugindo do tema? A nossa discussão é acesso à internet. Óbvio que o avanço da educação pode, sim, como é que se diz? Representar uma consequência a partir do acesso à internet ser uma coisa limitada. Mas não é a discussão central a educação, é uma discussão secundária. E é isso que eu acho que você está perdendo de vista. Mas vamos seguir. De acordo com o INEP, e aí eu não tenho obrigação de saber o que significa INEP, EAD, essas coisas todas você precisa explicar. Mas 77% das escolas não tem condições de manter EAD, portanto, os alunos não têm, de novo você errou a concordância, porque faz menção aos alunos, e seria plural, não têm acesso à internet, estão sendo prejudicados. E aí, assim, beleza, frente a essa questão, quais as consequências? Se isso é um problema relevante, se isso representa um problema, qual é a consequência disso tudo acontecer? Tá entendendo? Você não elabora, você simplesmente fala que não tem e eles estão sendo prejudicados. De que maneira eles estão sendo prejudicados? A educação deles está sendo prejudicada? O que está sendo prejudicado de uma maneira concreta? Eles vão ser atrasados? Eles vão estar sendo defasados? Entende? O que representa isso, essa falta da internet para eles?
E, de novo, eu acho que essa nem é a discussão central, que a discussão central é sobre a internet, e você está fugindo o tempo inteiro dessa discussão. E, além disso, eu acho que você poderia também conectar melhor suas frases. Foi o que eu coloquei aí. Eu acho que você poderia usar conectivos para explicar de uma maneira mais clara a relação das frases, o porquê que você está dizendo aquilo, como que elas se relacionam. Isso é uma causa daquilo, isso é uma explicação daquilo, isso é uma consequência daquilo, entende? Eu acho que por essas razões você poderia ter encadeado melhor e, assim, ter sido mais... ter-se melhor ao tema que está sendo discutido. Mas vamos para a sua conclusão, ver o que você escreveu. Em virtude dos fatos mencionados, e eu já pontuo, não faça menção ao seu texto. Você, na condição de candidato ao Enem, não é uma autoridade. Então, se você tivesse num outro momento, num outro contexto, você fosse uma autoridade escrevendo seu livro, mas na condição de candidato você não pode fazer menção. Então, em virtude dos fatos mencionados, como dito anteriormente, como supracitado, enfim, em face do exposto, não faça isso, porque isso, de certa maneira, não é uma coisa bem-vinda na redação do Enem. É misto que o Estado tome providências, faltou o circunflexo, para reverter o quadro atual. E aí, a partir daí, você coloca os 5 pontos do INEP, né, quem vai fazer, o governo federal, detalhamento, que ele é responsável, fazer o quê? Criar pontos de acesso à internet, viabilidade por meio da instalação de roteadores, com que finalidade? A fim de incluir o maior número de pessoas, e aí eu sugeri que você substituísse pessoas por indivíduos, estudantes ou brasileiros, na era digital. E aí você comete depois o mesmo erro que você cometeu lá na sua introdução. Somente assim poderemos ver a evolução na sociedade. O que não é verdade. Você tem outras maneiras alternativas de você lidar com esse problema também. Então, como isso não é verdade, o tom categórico geralmente ele representa assim, um equívoco de você ser muito firme só assim que a gente vai resolver o problema, é bom que você evite. Então, frente a isso tudo, vamos ver como é que eu te pontuei competência por competência. Em relação à norma culta, né, a competência número 1, você teve alguns desvios gramaticais, vários erros de concordância, erros de acentuação, uso inadequado da vírgula, às vezes faltou, às vezes, enfim, você usou de uma maneira incorreta várias vezes, muitos desvios leves, alguns graves, e por essa razão eu te dei 120 pontos. Na sua competência 2, da estrutura, eu achei que você tendeu ao tangenciamento. Você não se ateve à discussão propriamente dita. E por essa razão eu te dei 80 pontos. Você não desenvolveu como você deveria desenvolver o seu tema. E eu achei que você se limitou, falou de educação, as ideias não estavam encadeadas, a argumentação não estava bem feita. E aí, por essa razão, 80 pontos. Na sua competência número 3, em que a gente trata da argumentação propriamente dita, da articulação das ideias, da coerência, eu achei que você trouxe coisas que são, de certa maneira, relacionadas à questão da internet, do acesso à internet, de como a internet se relaciona com outros aspectos, mas não necessariamente você explorou o lado central da discussão, que era o acesso. Eu achei que você não defendeu um ponto de vista muito coerente, a articulação entre as ideias estava escassa, você sobrepunha ideias sobre vários fatos e coisas ao mesmo tempo que, na verdade, não ficou claro o que você estava querendo defender. E por essa razão, eu te dei 120 pontos. A competência número 4, que fala sobre os recursos coesivos, eu até achei que você usa, de certa maneira, corretamente os conectivos, mas eu achei que você repetia desnecessariamente palavras, e isso causava, de certa maneira, ficar cansada a leitura, né? A leitura fica pesada, e por essas razões eu te dei 160 pontos. Por último, a sua competência número 5, eu te dei 200 pontos, porque você apresentou os 5 pontos que o INEP pede, né? A cartilha do participante fala que você vai ser avaliado pela sua proposta mais completa, e por você ter colocado os 5 elementos válidos, ganhou 200 pontos. Somando todas as competências, a sua nota é 680 pontos. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar essa redação e você transformar aí a sua pontuação. No seu plano de ação, eu coloquei o seguinte, que a norma culta, eu acho que assim, é um ponto assim, muito direto, né, que você... São sempre observações muito diretas. Então, evitar a primeira pessoa do plural, o nós, durante sua argumentação. Evitar termos coloquiais, então, não há espaço, muitos outros termos que, assim, não são pertinentes, né, à redação. E aí você
vai anotando todos esses comentários, essa correção ou outras correções, para você se guiar o que você tem que evitar de usar. Estudar acentuação e vírgula, ou seja, você fazer um recorte temporal, você fazer uma explicação, você fazer uma condição, usar um advérbio, isso tudo pede a vírgula. E a acentuação, tanto da relação do circunflexo em relação a termos, por exemplo, de distância, pode ter sido um erro de digitação, mas para você se atentar, como também a acentuação dentro da concordância, quando ela representa a concordância. A gente falou do vários jovens têm, então pela concordância do plural pedir a circunflexo é uma coisa que você tinha que estudar junto da regência. Implica no, não, então é um verbo transitivo direto, então com esse sentido ele não pede preposição. Então você saber algumas regências de alguns verbos que são corriqueiros da gente usar na redação. E evitar o uso incorreto de siglas. Sempre evitar se você usar a sigla de modo desnecessário. Então, esses são os meus comentários para a norma culta. Em relação à estrutura e recursos coesivos, eu acho que você tem que se atentar ao tema. Você tem que entender o que você veio falar, sobre o que é a discussão, para você não se perder e evitar de você tangenciar o tema e fazer uma abordagem assim parcial. Além de você estudar o significado dos conectivos, muitas vezes, em relação a essa questão do, por exemplo, começar um parágrafo de argumentação com por conseguinte, quando que, na verdade, a sua próxima ideia soma-se à outra e não é um desdobramento, entendeu? Então, esse entendimento também é muito pertinente para a sua evolução. Em relação à introdução, eu acho que você podia relacionar melhor a relação da contextualização com a tese. Então, a gente sempre tem que apresentar uma contextualização que seja pertinente à nossa tese, né? A gente exibir a nossa tese ligada à contextualização. Eu achei que, assim, apesar de você ter exibido a questão do iluminismo, eu não achei que ficou tão bem cadeada essa questão da tese com a contextualização. Ficou, assim, você não conseguia perceber de uma maneira muito direta essa relação da sociedade e o Estado agirem juntos com a acesso à internet e uma repercussão com a educação. Isso deixou um pouco a desejar. E também formular uma tese pertinente ao tema. Se você acerta na tese, a chance de você acertar ao longo da sua redação inteira aumenta assim vertiginosamente. Agora, se você erra a tese ou você não coloca a tese, todo o seu texto desmorona. É assim, efeito dominó. Então, você tem que se atentar para isso que eu acabei de comentar, como é que se diz? Você fazer uma abordagem ou fazer uma tese que seja pertinente àquele tema que você está abordando. Na sua argumentação, reflexo desse problema na tese, você não elaborou de uma maneira coerente, você não fundamentou as coisas que você estava dizendo, você não relacionou de uma maneira clara o que você estava querendo defender. Então, além disso, você tem que fundamentar os dados que você apresenta, né? Se você faz uma afirmação, você apresenta um dado, você tem que dizer de onde veio aquele dado, por que você está dizendo aquilo. Então, não só os dados de porcentagem, como você algumas vezes fez, como também o período de você fez uma afirmação, por que aquilo é verdade, entendeu? E assim, e elaborar a conclusão e consequências daquele raciocínio. Se você está definindo uma ideia, você precisa mostrar qual que é o desdobramento daquela ideia. E muitas vezes isso ficou de maneira escassa no seu parágrafo. Então, você elaborar isso vai mudar completamente a sua redação. E por último, a conclusão, você em relação à proposta não tem muito o que pontuar, você acertou, você colocou todas as suas propostas, os pontos da proposta, né? Só eu pediria para você evitar o tom categórico, não só na conclusão, mas você também colocou isso na sua introdução. De uma maneira geral, independente do momento, evite o tom categórico e sugira uma perspectiva futura, né? Então, assim, uma substituição do tom categórico, sugerir uma perspectiva futura no lugar dele, né? Então, assim, pode ser que assim, esse é um caminho possível, entende? Não é somente assim que a gente vai conseguir mudar o problema. Assim é um caminho possível para que essa questão se resolva ou se amenize, enfim. Então, assim, esses são os meus comentários para o seu texto, eu espero que você tenha gostado. E se você está assistindo essa correção e viu que você também comete esses erros e agora vai poder melhorar, se inscreve no canal que tem outras correções que com certeza vão te ajudar. E se você quer esse documento com tudo isso detalhado, se inscreve no canal do nosso canal do Telegram, está aqui embaixo na descrição, o link para você entrar, que você vai receber o PDF dessa correção e de muitas outras, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a melhorar a sua redação, tá bom? A gente se vê nos nossos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço.